Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Vamos procurar uma posição boa para nós nos vermos melhor. Como vocês sabem, né? Eu venho aqui de vez em quando fazer uns videozinhos, quando eu tenho um tempinho, porque eu ando sempre nos meus estudos, nas minhas pesquisas. Eu vou só clarear mais um pouco aqui, já volto. Voltei, acredito que essa agora está um pouco mais clara. Vou ligar a luz para ficar melhor para nós. Então vamos nessa. Ai, Natiele, tu resolveu dar as caras hoje. Resolvi. Porque eu quero trazer uma mensagem muito importante para vocês. Muito, muito importante. Que esses dias eu venho sendo assim, recebendo muita coisa, muito conteúdo, muitas informações. Mais do outro lado do que desse. Então eu resolvi falar um pouquinho dessa minha experiência agora que eu tô tendo ultimamente, tá bem? Sejam todos bem-vindos. Mas antes de começar, eu quero só lembrar para vocês, quero me apresentar, tá? Hoje eu tô falando em meu nome e também em nome da ordem a qual eu faço parte, tá? Como eu já falei, até por o nome dessa página que é Melquisedeque, Maria Natiele Melquisedeque, então isso já fica bem claro que faço parte da ordem de Melquisedeque, tá? Então, mas antes disso, que eu vou falar isso mais lá na frente, mas agora eu quero lembrar para vocês o porquê eu vim fazer essa live hoje. Sei que nesse momento, tanto no mundo quanto em tudo tá um caos, tá muita mudança, tá muitos conflitos, tá muito... Pode-se dizer que tudo parece confuso para todos. Mas vocês têm que estar conscientes que antes de toda revolução, antes de toda mudança, tem que acontecer um fim, tá? Então, eu quero iniciar esse filme falando para vocês uma visão que eu tive esse fim de semana. Visões que pareceu fora da caixa, né? Porque até então eu estava mais reservada esses últimos do ano passado para cá. Porque como eu falei, quando eu parei assim mais de fazer live, essas coisas, eu falei para vocês que eu estaria passando por um processo meu de limpeza interior, de reconhecimento de várias coisas. Então, agora eu estou já sendo convocada a voltar aos meus trabalhos, voltar aos meus atendimentos, voltar depois desse processo de purificação que eu tive que passar. Então, agora eu estou retomando aos meus trabalhos. Não sei se vocês observaram, mas o título dessa live é Luso Brasileira, tá? Então, eu, Natiele, nascida no Brasil, como todo mundo sabe, e atualmente, depois que eu casei com português, estou a viver aqui em Amadora, aqui bem próximo de Lisboa, entre Lisboa e Sintra. Eu estou bem centrada aqui no meio, tá? E eu quero passar para vocês, vou passar essa visão que eu tive para vocês esses dias. E depois eu quero fazer a leitura para que vocês possam compreender, tá? Vou estar trazendo a leitura do profeta Daniel,
tá? Do livro bíblico, do profeta Daniel, quando ele revela o sonho de Nabucodonosor, tá? Que foi o rei na época. E depois estarei dando um breve testemunho meu de algumas experiências que eu tive. E depois vou falar para vocês, né? Porque o vosso pai espiritual quer mandar uma mensagem. E assim vamos lá. Nesses dias sexta, sábado, domingo, eu tenho tido meu processo íntimo de meditação, de muito desbloqueio meu, de muita interiorização minha, muitas lágrimas minhas, é um processo meu assim de unificação comigo. Quem me conhece sabe que eu sou devota de Ganesha e de Kuan e de vários outros seres, sou muito ligada a eles e aos anjos principalmente. Mas essa visão minha que eu tive foi do meu, posso dizer que é um dos meus pais espirituais, tá? Que se apresentou para mim nesse momento, né? E me despertou. Porque eu não sei se eu já cheguei a falar para algumas pessoas, mas eu também tenho uma essência de dragão que me acompanha, que é eu nas minhas versões, tá? E que foi esse meu eu em dragão que despertou, tá? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Então, eu vou começar pelo sonho, pela visão. Não foi sonho, foi uma visão nítida, tá? Onde que tudo foi se abrindo. Primeiro ponto. Eu fiz as minhas coisas, depois eu tirei um tempo para minha meditação, minhas orações, minha meditação, estava em processo meditativo. Isso na segunda-feira pela manhã, tá? Não lembro o recorde da hora. Eu ouvi o mantra de Ganesha e chorei muito, 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 muito. E depois, na sequência do mantra de Ganesha, automaticamente entrou o mantra da Kuan Yin, que foi um momento assim que todas as lágrimas que eu estava expondo, colocando para fora naquele momento, porque como eu disse, sexta, sábado e domingo foi dias para mim, fisicamente, espiritualmente, momentos bem, que eu posso dizer que eu estive bem abalada, porque eu não entendia, mas eu só estava muito chorosa, muito sentida, posso dizer, e na segunda-feira me veio essa revelação, né, que eu estava em processo meditativo, então eu fui levada para dentro do Volts, tá? Eu estava lá depois de muita lágrima e eu ouvindo o Ganesh dizer para que eu ficasse calmo e apenas deixasse eles agir. Então, dessa minha parte aqui é como se ela abrisse e me puxasse para cima. Então, fui puxada. E quando eu fui puxada, eu entrei no vórtice de energia. E quando eu entrei nesse vórtice de energia, né, sendo puxada, eu me deparei com um grande dragão. E ele tava como se ele tivesse assim encolhido, muito, 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 muito acolhido, assim, bem, como se ele tivesse preso, posso dizer. Como se ele tivesse preso dentro de um lugar muito sufocante, como se fosse uma espécie de caverna bem fechada. Então ele estava lá. E quando ele me viu, ele levantou-se a cabeça e ele começou a abrir as asas. Quando ele abria as asas, eu me sentia como se a minha força estivesse voltando para mim. Então o dragão abria as asas, né? E quando ele abriu e aquelas correntes que prendiam ele foram quebradas, ele abria
abria as asas e aquelas correntes todas sendo quebradas. Ele se levantava e colocava em postura. E aquilo eu me alegrava, eu sentia assim aquela alegria me envolvendo, aquela força. E a voz dele muito forte dizia: vem que eu quero te mostrar algo. Então, automaticamente, é como se eu me fundisse com ele e eu viajava, começava a flutuar e eu me deparava sobre a terra. Quando eu parava assim sobre a terra, em cima da terra, eu observava, é como se eu estivesse em cima de tudo, mas estava solta assim no ar e observava embaixo. Então eu começava a ver muito. E eu tentava compreender o que estava acontecendo naquele momento, né? Então ele apenas dizia: tu tem que saber o que vai se passar para que tu possa falar o que tu tem que anunciar para as pessoas. E até então eu ficava: eu? Sim. Então foi nesse momento que eles começaram a abrir várias telas, entendeu? Como se fosse telas. Abria uma, eu via, abria outra, eu via, isso se passando. Quando eu terminei de ver todas essas telas, não vou dar muito detalhe, porque é como se eu estivesse vendo o futuro, tá? Só algo assim que me marcou foi que eu vi um ser, uma pessoa, né? E eu vi a morte dessa pessoa e eles diziam que essa pessoa está doente, muito doente, e essa pessoa ia falecer, né? Não vou falar quem é essa pessoa, mas vocês vão ver, provavelmente até o final desse mês, né? Desse ano, essa pessoa vai estar a óbito, vai mexer muito, principalmente com o Brasil, tá? Sim, essa pessoa é uma pessoa importante, entre aspas, para alguns brasileiros, para algumas pessoas, então eu vi essa pessoa aqui diante de mim e depois eles puxavam a tela e diziam: olha o que vai acontecer. Então eu via já essa pessoa no caixão e via pessoas chorando e via assim. E mais na frente veio outras de conflito, disso, daquilo. Mas o que tu quer dizer com tudo isso? Quando eu terminei de ver todas essas visões dentro dessas janelas que abria e ia passando como se fossem páginas, eu na sequência vi os meus ancestrais em sequências. Vi assim sequências da minha ancestralidade, tá? Que posso, né, posso compartilhar com vocês que eu via membros da minha família eram negros, índios e europeus, né? Tipo, eram índios, brancos e africanos, então era na sequência das pessoas, então, porque as raças, e essas raças são todas interligadas com a minha energia. Então, e eles diziam: você tem que conhecer a história. Então, eles me levaram para conhecer essa história, que até então essa história começou há muito tempo, então eu passei a estudar um pouco da história daqui, porque eu perguntava muito para eles o que eu vim fazer aqui em Portugal. Eu amo meu país, então por que eu teria que vir para cá? E nessa visão eu tive essa resposta, né? Porque nessas visões de conhecer de estar em contato com a ancestralidade, eu ir lá para a fonte, para o que é uma das minhas essências, e me apresentar neste momento como
um membro da ordem de Melquisedeque, porque o Melquisedeque, ele é o tudo do planeta Terra. Ele é o bem e o mal. Ele é a dualidade que existe em tudo, né? Então, ele é como se fosse o ser das duas faces. Ele está ligado a tudo, né? Então, por isso que quando a gente, para ter o equilíbrio, a gente não tem que ir para um lado e para o outro, mas a gente tem que seguir o meio, porque a gente não pode nem ser tão bom e também nem ser tão ruim. Existe uma caminhada, e essa caminhada é o centro, é o nosso centro, que é de onde a gente consegue ir eliminando aquilo que não faz bem para nós. Mas voltando ao ponto, não sei se vocês sabem, mas quem estudou história conhece. Existiu aqui na Europa, uns tempos antigos, os europeus eles viveram uma época chamada de peste negra. E essa peste negra, tinha muitas pessoas aqui que rezavam muito, que pediam muito a Jesus e todo. Então ele disse, numa das revelações, mostrou para eles que um dos povos europeus ia encontrar uma ilha. E essa ilha, tá, ia prover para aquele povo alimento, ia prover para aquele povo esperança, tá? Passado alguns anos, mais à frente, o povo continuou a sua luta, as suas pesquisas, as suas coisas. E o que aconteceu com tudo isso? Num belo dia, né? Porque aqui também existia muito conflito, muitas guerras, muitas coisas nesse país, tá? Que eu não vou nesses países europeus, que eu não vou a fundo, mas vou falar assim por cima para chegar no ponto. E que depois eu vou ler a mensagem do profeta, a visão, né, a revelação do sonho do profeta Daniel, para que eu possa responder para vocês o que está acontecendo neste momento no planeta, tá? Que vocês têm que ficar cientes de tudo isso, porque isso já foi revelado há tempos atrás e que agora só está sendo concretizado, sendo manifestado, tá? Então, com tudo isso, existia um senhor aqui, tá? Que nesse momento não lembro mais, que ele lutava contra os mouros aqui, porque Portugal passou a existir depois desse acontecimento, tá? E esse Dom Henrique, eu acho, se eu não me engano, acho que era o nome dele. Jesus apareceu para ele quando ele estava na luta contra os mouros e disse para ele que ele ia, né, fundar um país, mas que ele teria que levar o evangelho de Cristo para todo mundo, tá? Ele se comprometeu, então ele venceu a guerra contra os mouros. Então, Portugal depois daí passou a existir. Teve um processo de reinado, muitas lutas, muitos isso, muito aquilo, mas não vou chegar ao ponto. E então esse império chamado Portugal, né, na altura, teve outro nome, mas vamos direto aos pontos. Ele passou a crescer. Então ele passou a procurar pelo mundo e passou a viajarem, né? Quem conhece a história vai estar consciente, vai saber. Eles viajavam em barcos, né? Visitando ilhas, e isso daqui eles iam para a Índia e assim excessivamente. Então, o que aconteceu nessas viagens? Encontraram o Brasil. Encontraram o Brasil. Quando encontraram o Brasil, tá? E que quando eles começaram a negociar com os índios, porque os portugueses, tá? Vou respondendo para vocês revelações mesmo muito sérias. Portugal não invadiu o Brasil. Portugal negociou com os índios. Então, na altura, muitos portugueses casou com índios e assim, e depois os negros, tá? Que vocês também têm que saber
que os negros que eram vendidos, que eram comprados na África, eram os próprios africanos que se diziam superiores e que pegavam os seus próprios irmãos e passavam a vendê-los para outras terras, tá? Então, que as coisas fiquem claras para as pessoas, tá? Então, os portugueses compravam os africanos na África, porque eles tinham território na África também, os portugueses, compravam dos próprios negros naquela altura e traziam para o Brasil para trabalhar, porque sempre a raça negra é uma raça que tem força, é uma raça que tem muita força, ao contrário do índio. O índio, ele gosta de paz, o índio gosta de rezar, o índio gosta de conectar-se, tá? O índio não gosta de correria, o índio não gosta de luta, o índio gosta de paz. Então, veja os povos. Então, essas três raças se encontraram no Brasil há tempos atrás. Pessoas dizem, eles chegaram, roubaram tudo. Brasil se tornou, por um certo tempo, junto com Portugal e Algarve, se tornaram um grande império, tá? Portugal já era um império, que era o Império Português. Depois de muitos conflitos, muitas guerras aqui pela Europa, os reis daqui, que na altura era 5, ele foi para Portugal não, para o Brasil, e então eles criaram lá laços e criaram família, nasceram os filhos, até o próprio Dom Pedro II, brasileiro, luso-brasileiro, porque foi a palavra que eles pediu para mim, tá passando para vocês, que os brasileiros não são só brasileiros, o pai espiritual do Brasil é Portugal. Então, vocês têm que passar a ter conhecimento e aceitar a benção do pai português de vocês. Ai, Natiele, mas Portugal tem lá seus coisas. Sim, tem. Mas a partir do momento que foi esse povo que Jesus escolheu para que acessasse essa terra que era prometida, porque antes de Portugal chegar no Brasil, os fenícios e o próprio rei Salomão, há muito tempo atrás, eles já passaram por aí. Natiele, como é que tu sabe isso? Eu sou iniciada na eubiose, tá? Quem conhece a eubiose sabe. Não sou estudiosa da eubiose, eu apenas iniciei, né, nessa escola iniciática, fiz os cursos iniciais da eubiose. Então, lá nos cursos iniciais que eu fiz, me deu essas informações, como muitas outras informações, tá? Mas não fala muito de Portugal, fala mais nessa parte, né, quando os fenícios foram ao Brasil. Por quê? Então, voltando para cá, porque o foco é esse, para que vocês tenham consciência do que está passando nesse momento no Brasil. Quando, né, os reis tiveram que dar a independência do Brasil, mesmo o Brasil ainda sendo uma criança, porque o Brasil se encontra nesse momento, se encontrava, tá? Porque a partir do momento que os filhos luso-brasileiros aceitam o pai, né? O pai Portugal, né? Como seu pai, tá? Por mais que tentaram negar isso, tiraram isso da nossa cultura, pegaram o nosso museu e transformam o nosso início do Império, transformaram num museu, sem a própria história do Brasil, né? Então, que vocês sabem que em 2018 o museu foi à vida, né? Teve um grande incêndio, por quê? Porque se aproximam os 200 anos, tá, de independência do Brasil, uma independência que foi precoce na altura, mas que os reis tinham que deixar o filho caminhar com as suas próprias pernas. Mas os filhos se sentiram um pouco abandonados e resolveram rejeitar o pai. A partir do momento que você rejeita o seu pai, por mais que o seu pai seja com defeito, por mais que seu pai tenha deixado a sua mãe, sabe? Mas é seu pai. Foi a partir dele que vocês surgiram. E se você nega ele, seu pai, você perde essa força,
tá? Que é a força que o brasileiro perdeu da presença do pai. Então, eles procuram num presidente, num representante, porque o presidente, para vocês têm que ter consciência que o presidente é um representante de vocês. Então, é um filho sem pai como vocês. Então, ele não pode arcar com todas as consequências de tudo sozinho, tá? Então, por que eu tô tentando puxar isso para vocês? Porque tudo isso me foi revelado esses dias. E eu quero que vocês tomem consciência que o que está acontecendo no Brasil nesse momento, que vai estar acontecendo nos próximos tempos, já aconteceu em vários tempos atrás. E vocês estão fechando mais um ciclo no Brasil. Um ciclo que aconteceu lá no final no início da era Vargas, por aí, e que agora vai vir para fechar o ciclo, tá? Nesse processo de independência do Brasil. Porque muitas pessoas podem dizer, mas Natiele, o Brasil é um país que precocemente se tornou independente, se tornou uma república. A república tentou sufocar o passado. O seu passado que era o quê? Que era um império monárquico, que era comandado por reis, imperadores na sequência. Era o rei, depois o rei se torna imperador e assim sucessivamente. E que tudo isso foi tirado da nossa história, tá? Então, irmãos brasileiros, né, que eu sou brasileira, tipo, agora tendo consciência dessa parte que eu não compreendia, e agora tá me vindo, tá, essas revelações de ancestralidade, e que eu quero que vocês aceitem, tá? Por mais, tudo que aconteceu, muita coisa que foi ocultada, muitas verdades que vão ser ditas, que vão ser reveladas futuramente, não por mim só, mas por vários outros médios, videntes, estudiosos, astrólogos e etc, 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 que vão mostrar, vão falar desse assunto para vocês, que eu tô vindo trazer para vocês agora, para que vocês aceitem a bênção do Pai espiritual de vocês, tá? Que a partir do momento que vocês aceitam, recebem essa bênção de Pai, a vitória sobre as trevas é garantida. Não é por acaso que o coração de Dom Pedro está no Brasil neste momento, tá? Parece loucura, parece coisas, por que isso? Tudo tem um significado espiritual, tá? Porque sempre eu falo para as pessoas que me seguem, vocês são espiritual, apenas vocês estão vivendo experiências humanas, acordem, vocês são espiritual, apenas estão vivendo experiência humana, porque aqui são experiências de busca, de resgate, de resolução, tá? Então, como eu disse para vocês, vou fazer essa leitura, porque eu quero falar para vocês o que o Brasil é em vista de tudo isso, tá? E eu quero fazer essa leitura porque também fui trazida a ela para que vocês compreendam. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Sua mente ficou... Desculpa, é Daniel 2, tá? O livro de Daniel, livro bíblico. Na Bíblia tem lá os livros do profeta Daniel, é o capítulo 2, tá? E eu vou falar para vocês como tudo se foi. Para chegar no ponto, vamos lá. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissesse o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhe disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o significado. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: O rei vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós os interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi
o meu sonho e não o interpretar, e farei que vocês sejam cortados em pedaços, e que as suas casas se tornem monte de entulhos. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhe darei presentes de recompensa e grandes honrarias. Por isso, revele-me o sonho e sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte, rei, o sonho a seu servo e nós interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentira, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e sabereis que vocês não são capazes de interpretá-lo para mim. Você pode observar que o próprio rei estava pedindo para os magos, astrólogos, feiticeiros, etc., dizer para ele o sonho dele, né? Olha como é interessante as coisas de Deus. Os astrólogos respondeu ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei por que o rei emitiu um decreto tão severo. Arioque explicou o motivo a Daniel. Daniel disse: diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Hananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogassem a Deus do céu que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, uma visão. Daniel louvou a Deus do céu e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e muda as estações, destrona os reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelar-te o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o Deus tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute o sábio, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei o homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Belteshazzar: você é capaz de contar-me o que viu no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passarem por tua mente quando estava deitado foram o seguinte: quando estava deitado o rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer.
Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhastes o rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, o que a aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço era de prata. O ventre e os quadris era de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavam observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mão, atingindo a estátua aos pés de ferro e de barro e os esmagalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na areia durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós os interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus do céu te dá domínio, poder, glória e força. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens, as aves do céu. Onde quer que viva, ele fez de ti o governante deles todo. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá o quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas assim terá pouco da força de ferro, embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte de forte e em parte frágil. Como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que se procurarás fazer alianças políticas por meio de casamento, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se misturará com o barro. Na época desses reis, ó Deus dos céus, estabelecerás um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedras que esmagalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferenda de incensos e cereais. O rei disse a Daniel: Não há dúvida de que o teu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e cobriu de presente. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregado de todos os sábios da província. Além disso, o pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte real. Por que eu decidi ler esse texto de Daniel? Porque isso representa o que vai acontecer com o Brasil daqui para algum tempo. Todos os reinos que passou pela terra já foram destruídos. O único reino quer dizer, o único império que vai ficar de pé chama-se Império Espiritual. E esse império espiritual será manifestado no Brasil em breve. Isso conta o próprio Chico Xavier, isso conta vários videntes que vivem a sua, a sua vigilância e a sua oração constante, diária, tá? Eu trouxe isso para que vocês tomem consciência. Um dos maiores reinos
foi o reino babilônico e esse foi a vida. Teve muitos outros. Os reinos romanos foram a vida. Reinos de tudo que eu não vou nem entrar em detalhes, só vou falar sobre, foram a vida. Porque o que prevalecerá sobre todo será o reino que foi apresentado por Jesus há 2022 anos atrás, tá? Esse reino ele vai crescer, não vai existir um só. Vai existir um grande reino espiritual, onde que a gente vai estar diretamente ligado com as fontes lá de cima. Mas, Natiele, por que tu tá dizendo isso, Natiele? Porque esse império que as pessoas que levantam a bandeira vermelha e estão lá, querem implantar no planeta, vai por água abaixo. Porque está dividido, tudo que é dividido, que não existe um centro, vai à vida, tá? E Daniel, ele vem revelar isso para nós. Muita gente diz que não quero entrar, né, bem nisso, mas uma coisa eu digo para vocês. Não vim aqui para estar divulgando o A nem o B. Eu vim apenas estar avisando a vocês e pedindo que vocês aceitem a bênção do Pai espiritual. Porque o Brasil não veio para ser a maior economia mundial do mundo. O Brasil veio para ser o maior, pode dizer, o maior império espiritual do mundo. Vocês não vê o que acontece aí, vocês não vê as coisas que são descobertas espiritualmente nesse país. Aí a gente vive todas as religiões juntas, sem conflito, sem guerra. Todas as religiões que já existiam na face da terra existem neste momento no Brasil, sem conflito, cada um seguindo aquilo que acredita, cada um aprimorando a sua ideologia, não, porque eu não quero falar isso, a sua religião que é o que religasse com Deus, religasse com o que está no alto. Porque tantos evangélicos cristãos estão assim exaltados no Brasil. Então, por quê? Porque quando o Espírito Santo desce sobre pessoas, sobre a humanidade, essa humanidade ela fica cheia do fogo do Espírito Santo, então ela é renovada. Ela tem coragem, ela tem força, ela vai à frente. Tá? Quando você quer fazer as coisas a partir de você, sem se interligar com Deus, Pai, Mãe, você se perde, tá? Tudo aquilo que não é ligado com Deus não tem raiz, não consegue dar bons frutos, tá? Porque eu estou dizendo isso, eu quero dar um testemunho meu, experiência minha, porque eu só tenho 34 anos, mas os seres espirituais me levaram para muitos caminhos. E eles fizeram eu conhecer tudo, porque a gente só conhece aquilo que a gente participa. Eu não posso testemunhar aquilo que eu não vi, que eu não vivenciei, que eu não experienciei. Eu tenho que viver, experienciar para poder eu compreender, para poder eu, com meu próprio discernimento, saber se aquilo é bom para mim ou não, tá? Eu cresci em família católica, tá? Apostólica romana. Minha avó muito religiosa, muito rezadeira. Bisavó também. Apesar que minha bisavó era xamânica, mas ela vivia os preceitos da Igreja Católica. Missa todos os domingos, todo o ritual. Até hoje minha família segue, tá? Ah, Natiele, mas eu já disse, eu sou espiritualista, então é bem isso. O porquê eu quero dizer isso para vocês? Porque eu cresci nesse meio católico, estudei em colégio de freira, vivi minhas experiências e entrei em vocacionais, estudei um bocado para ser freira,
tá? Não sei se um dia as freiras que me acompanharam vão ver o vídeo, não sei se algumas estão vivas, outras não, mas elas sabem. Participei das freiras franciscanas, freiras vicentinas, tá? E teve outras agora, os capuchinhos. Pois então, não vem ao caso. Fui. E senti que não. Achei interessante, vivenciei as experiências, fui para os encontros vocacional e não continuei. Achei que eu deveria mais. Aquilo dali era pouco, eu queria mais. Porque eu busco conhecimento, busco experiências, eu sou muito sim. E então eu cheguei a conhecer, tá? No tempo da escola eu fui do Grêmio da escola, fui vice-presidente do Grêmio da escola e depois assumi a parte de políticas da escola dentro do Grêmio. E eu era muito ligada a isso. Depois eu conheci um grupo, até então isso em 2006, 2007 por aí, que eles eram do PSOL. Quem conhece o PSOL sabe que é um partido comunista de esquerda, a qual eu me filiei a esse partido, eu participei dos movimentos, eu fui, sim, participei dos movimentos do MST, participei de um ou dois, se eu não me engano, fui para os encontros estaduais do PSOL em Fortaleza, não fui nos outros estados, mas fui em Fortaleza, na altura, que é Por que eu estou dizendo isso? E vi coisas, presenciei coisas que depois eu cheguei à conclusão que aquilo dali não era o que eu queria. Aquilo era pouco, aquilo era vago, aquilo não fazia sentido. Estudei sim as cartilhas marxistas, porque a gente tem que estudar. Quando você entra no socialismo, você tem que conhecer as regras do socialismo, tá? E aquilo dali não me satisfez, aquilo dali não fazia sentido para mim. Até faz sentido para quem está lá hoje, muitas pessoas esteve comigo lá, né? Muitos, na altura, eu lembro que eu fui muito convidada porque eles diziam que eu tinha um espírito de liderança, então era muito bom me ter por perto. Hoje eu entendo isso, antigamente não, eu era muito inocente, eu era muito boba, sabe? Hoje eu entendo por quê. Quando a gente visitou, teve um encontro lá grande e que eu fui e que a gente ficou com o pessoal do MST, porque eu pensava que o pessoal do MST era pessoas moradoras de rua, pessoas que precisavam, pessoas sem terra que precisavam tudo aquilo outro. E no caso não é nada disso, tá? Muitos dos MST são estudantes, são advogados, são universitários, são tudo isso, mas alguma coisa são sábios, são professores de história, professores de geografia, são professores de ciências, são catedrados, são pessoas grandes de conhecimento, de conhecer o que é uma legislação, do que é um estatuto, do que é uma democracia, tá? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quem se engana que o socialismo em si foca em pessoas que não têm conhecimento. Sim, pessoas que não têm conhecimento, eles querem. Para ser a sua massa de manobra, para que eles influenciem a sua cabecinha e para que você faça o que eles quiserem. Que é o que está acontecendo, infelizmente, com o Brasil. Como as pessoas não estudam, como as pessoas não procuram conhecer sua história, como as pessoas só acham que têm que receber migalhas, então elas vão para isso. E deixam que levem a sua liberdade, leve o seu conhecimento, leve e destrua a sua família, destrua a sua vida e assim sucessivamente. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque vocês têm que abrir a mente de vocês. Eu estou fazendo abrir a mente de vocês para a verdade espiritual e não para conhecimentos de. Teve dias atrás numa das mensagens do Mestre Osnaran, ele pedia para que a gente não confiasse tanto nos filósofos quanto nos cientistas, porque eles concluíam, mas será que a conclusão deles era realmente aquilo que era para o todo ou aquilo que beneficiavam a eles? Então, abram as suas mentes fechadas, tá? Porque ideologia nenhuma não vai levar a nada. Essa questão de
tudo em comunidade é uma mentira, tá? Porque uma comunidade, ela é feita a partir de partilhas, mas não partilhas, tá? Para fazer o mal ou para fazer você seguir aquilo que o superior quer. Essa é tempo de que você tem que buscar fora as coisas, tá passando, tá acabando. Quem não acordar agora, provavelmente lá para dezembro, de agora a dezembro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, vai ter desencarne em massa, coisas que eu não gosto de falar, mas infelizmente eu tenho que dizer porque são visões que eu tenho muitas vezes, isso eu não gosto de falar, não gosto de dar má notícia, não gosto de nada disso. Mas infelizmente isso vai acontecer. Por quê? Porque nós, quem está espiritualizado, quem está conhecendo, quem está aceitando a graça de Deus, vai permanecer no planeta, porque o planeta vai subir, vai ascensionar. Quem não, infelizmente, vai ter que sair, tá? O planeta X já está aqui próximo. Ele em breve vai começar aqui na Terra a ter algumas sacudidas, porque essas almas vão estar fazendo essa migração para esse outro planeta. E as pessoas têm que estarem preparadas para isso. Então, as pessoas vão à vida. Desculpa eu estar sendo dura, estar falando muito isso. Eu demorei muito lutando comigo mesmo para poder trazer essas informações para vocês, mas eu tenho que falar porque eles estão me cobrando, tá? Eu lembro que quando foi em maio desse ano eu encontrei por acaso estava ajudando aqui uma vizinha, que nem mora mais aqui, e encontrei uma pessoa, que era irmã dela, mas também que mora no outro bairro, mas que estava ajudando aqui na mudança dela. E essa mulher me viu, né? Ela é evangélica e começou a olhar para mim e dizer: Poxa, você é um profeta, tu sabe disso, né? E tu tá com um livro dourado na tua mão. E eu disse: Eu sei, mas ainda não tá na minha hora de falar, porque eu ainda estava me preparando humanamente e espiritualmente. Natiele, mas sim. Por quê? Para a gente trabalhar, para a gente se desenvolver espiritualmente, não é um curso, gente, não é só fazer cursos. Não é. São anos de pesquisa, de experiências, de vivências diárias. Às vezes você tem que renunciar a coisas que no momento lhe são boas, mas você sabe que aquilo não é para você. Então você tem que deixar muita gente na passagem que você vai caminhando na vida. Você vai ter que mudar sempre, sempre, tá? Ano passado, muita gente saiu da minha vida. Aquilo ali me arrasou. Por quê? Porque eu gosto muito de pessoas. Eu gosto de estar com pessoas. E essas pessoas teve que sair, mas era porque era necessário. Por quê? Porque eu não posso viver num grupo. Eu tenho que viver com o todo. O todo não prende, o todo liberta. Então eu não posso deixar ninguém preso a mim. Eu tenho que passar minha informação, meu conteúdo e deixar as pessoas seguirem seus caminhos, tá? Teve muita gente que ficou, mas eu quero teus atendimentos, e ficou puxando e puxando, só que eu não posso. Eu faço a sua ativação, você toma consciência do que você é e você segue, porque eu não posso. Eu quero, por mim, eu ficaria com todo mundo perto de mim. Eu adoro estar com pessoas, mas eu não posso. Não posso por conta do trabalho que eu tenho que fazer, que é um processo que agora eu sei. Porque eu comentei e não respondi para vocês. Estou nesse momento vivenciando Lisboa, vivenciando Portugal, conhecendo, vivenciando essa história, para que nesse momento, através da minha oração, através da minha energia, eu ajude as pessoas a levantarem a sua cabeça. Os portugueses andam de cabeça baixada. Eles perderam sua dignidade, seu valor, tá? Eles estão muito decaídos, muito jovem aqui está em depressão e dentro de drogas, tá? É triste, às vezes eu vejo as notícias, às vezes eu saio assim um pouquinho e vejo. Aqui não há violência, graças, porque aqui é um povo pacífico. Mas
eles perderam a força. Porque a partir do momento que um pai está deprimido porque um filho renega, os outros filhos ficam a perecer. E quando os filhos perecem pela força do pai e o pai não tem força para levantar os filhos caem em depressão, em desespero, em agonia. Esse povo precisa levantar a força deles. E o Brasil precisa trazer essa força para os irmãos dele. Porque a nossa força é o quê? É a nossa oração, é a nossa fé, é nós acreditar. Por quê? Porque o milagre parte a partir de nós. Tá? Eu tô contando isso, tipo, meu marido ele é espiritualizado, mas ele é quase incrédulo. Ele acha que para ele conquistar alguma coisa, ele precisa morrer de trabalhar. Ele precisa, mas não é. Quando a gente vive na graça, tudo vem a nós no momento certo, porque Deus nos concebe. Ele mostrou a Daniel, que mostrou ao próprio Nabucodonosor, que ele tinha sido abençoado por Deus, então ele conseguiria dominar tudo aquilo. E Deus é isso, Deus, né? Eu, como membro da Ordem de Melquisedeque, eu tenho experienciações tão grandes com o Altíssimo que às vezes eu digo, meu Deus, porque eles manifestam na minha vida coisas que eu me assusto, tá? Que eu me assusto assim, porque eu disse, uau. Então eu só tenho que agradecer pelo simples fato. Esse ano, né, em julho eu tive Covid. Ai, Natiele, tu teve Covid? Tive Covid em julho desse ano. Passei muito mal mesmo. Sabe, eu acho que de tudo foi uma experiência horrível. Porque parece que meus ossos estavam quebrando. Tudo meu estava se despedaçando. Mas eu posso testemunhar para vocês, foi uma experiência que me abriu. Porque eu baixei muito a minha frequência quando algumas pessoas que eu queria muito bem saiu da minha vida, né, que eram amigos que eu considerava e que eles tiveram que sair porque a espiritualidade exigia que eu me afastasse de algumas pessoas e aquilo me levou a, a baixar a frequência. Eu comecei a ficar muito triste, então a doença veio e me pegou. Mas foi bom, porque foi quando eu abri os olhos e disse, não, eu tenho que voltar à minha vida, eu tenho que voltar a ser quem é a Natiele. E a Natiele era antes dessas pessoas, essas pessoas saíram e a Natiele tem que continuar. Porque a missão da Natiele é a Natiele com os seres que acompanham ela e com quem precisa estar com ela naquele tempo da vida dela, tá? E é isso que eu tenho que dizer para vocês. Vocês viram que eu falei para vocês da minha experiência, que eu comecei a ver como as coisas são. Agora eu estou, nesse momento, rezando pelo povo do Brasil, rezando pelo povo de Portugal, para que a gente se equilibre humanamente, financeiramente, porque tudo aquilo que é pela graça é abundante. É abundante. Então, não vamos mais, vamos ter orgulho do que nós somos, sabe? Aqui eu vejo, às vezes, os portugueses triste, porque os países vizinhos sempre têm um salário mais alto, os países vizinhos sempre têm as coisas melhores, e isso, e aquilo outro. E eu sei, aqui, a quantidade de impostos que eles pagam para viver, as coisas, tipo, que eu também estou pagando agora, mas o que é que eu quero dizer para vocês? É porque, e aqui é dominado, é dividido, né? É dividido a direita é dividido o centro e o socialismo, tá? Então os cargos são do centro, aí fica naquela. Mas por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque aqui eu vejo, aqui tem muita injustiça que não é falada para fora, tá? Injustiça com os idosos, os salários horríveis, tá? E eu vejo as pessoas trabalhar muito aqui, ganhar pouco. E isso é triste, sabe? Muito brasileiro vem pra cá dizendo, não, gente.
Não brinque, não brinque, porque vocês não sabem o que as pessoas aqui passam. Quantas horas elas têm que trabalhar para poder elas conseguirem ter uma vida estável e conseguir pagar suas coisinhas tudo, tá? Não brinque, não brinque. Não, 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 porque aí no Brasil a gente vive muito bem, visto de pessoas que vivem por aqui. Tem gente que diz, mas tem gente que vai embora para lá e porque elas costumam casar com pessoas magnatas ou que às vezes fica roubando do próprio para poder coisar, mas não foque com isso. Não venha com essas coisinhas de, não brinquem, não brinquem. Graças a Deus, Pedro trabalha, eu faço às vezes alguns trabalhozinhos aqui, não tenho emprego, porque também não é fácil conseguir emprego aqui. Tem muitas regras, tá? E também aqui a gente não pode trabalhar por conta própria, porque a gente tem que pagar pro Estado. Então, tem várias coisas que requer, assim, muito cuidado, até de falar. Mas eu digo para vocês e parem de acreditar nessas pessoas que estão aqui dizendo, e é isso, aquilo é bom. Tá, quem vem para cá, que já vem com contrato de trabalho, beleza. Tá, porque já vem para trabalhar. Não vá contar que vai receber o maior salário do mundo, porque isso não é, tá? E também não venha para cá se aproveitar das pessoas ou querer passar a perna nos outros. Não faça isso. Por quê? Porque nós somos irmãos. E os irmãos têm que estar unidos. Não é em briga, tá? Esses dias mesmo eu coloquei, fiz um post e disse que vocês têm que estar unidos. Por quê? Parem, o brasileiro tem que parar de olhar para a vida do outro, para ver quem tem mais ou quem tem menos. Todo mundo pode ter uma vida boa e estável. Isso parte a partir de você. Pare de competir com o outro, aquele que estuda mais, aquele que estuda menos, aquele que ganha mais, aquele que ganha menos. Não façam isso. Vocês vivem no melhor país do mundo. Sim, o Brasil é o melhor país do mundo de se viver. Aí o clima é bom, aí a gente consegue comer bem, aí a gente consegue vivenciar festas, aí a gente consegue viver muitas coisas que fora daí você não consegue. Por que muitos turistas vão para o Brasil todo ano? Por que será? Não é porque as coisas é mais barato, mas é porque eles se sentem acolhidos, se sentem bem, tá? Então, não é um presidente, não é uma pessoa que vai fazer isso para você. São o povo que faz isso pelos outros. E as pessoas se sentem bem aí. Mas a partir do momento que o país fica com roubo, fica com muita droga, fica com falta de respeito, fica com frescura de ideologia, que eu digo que é uma frescura sim, porque desde sempre, desde o início da humanidade que existem pessoas homossexuais e homem com homem, mulher com mulher, e sempre tudo isso correu tudo bem, e agora eles estão querendo taxar como se as pessoas fossem do contra disso. Os meus melhores amigos são gays. Meus melhores amigos, tenho que ser sincera, meus melhores amigos são gays, são assumidos, têm os seus relacionamentos, se vestem como um homem, trabalham como um homem, vivem suas vidas de homem. E nem por isso eles precisam estar fergando na cara de ninguém sua sexualidade. Tá? Então, pra que isso agora? E não venham com esse negocinho de que um menino e menina tem que estar no mesmo banheiro e menina. Por que não? Menina tem o seu comportamento, menina tem o seu jeito. Nós mulheres somos diferentes. Nosso corpo é diferente do corpo dos homens. O corpo dos homens é diferente do corpo das mulheres. Nós mulheres, temos os nossos dias. Para nós, meninas, eu digo por mim, eu sou menina. No tempo que eu estava na escola, eu gostava de, quando eu me reunia com as minhas colegas no banheiro, a gente ia comentar dos meninos. Sabe? Tem como você comentar isso com os meninos entrando e saindo do banheiro? Nos banheiros da menina é tudo organizadinho, nos banheiros do menino são tudo imundo, é tudo fedido a urina, porque eles mexem em qualquer lugar. Então, como é que coloca na cabeça desses governantes idiotizados que as coisas têm que ser igual? Não tem que ser igual. Menina gosta de vestir saia.
Menino gosta de vestir calça. Sabe, eu tô falando coisas simples, boba, parece bobas, besta, mas são coisas. Olá, boa noite, Genilda. Como coisas, entendeu? Que a gente tem que tomar consciência disso, tá? E eu, como um membro, tá? Que tô passando para vocês isso, um membro que fui ordenada na ordem de Melquisedeque, não posso ficar calada vendo todas as pessoas fazendo essas asneiras, essas besteiras, essas loucuras, tá? De querer, se fosse para todo mundo ser igual, não existia dualidade. Vivemos num mundo dual, então tem que existir essa separação, tá? Então, finalizando esse momento que eu tirei para estar com vocês. Ah, não, posso finalizar, eu tenho que fazer a mensagem do Mestre Osnaran. Poxa, não pode, ainda tem a mensagem do Mestre Osnaran. Tá? Que esse ano ele resolveu passar o ano comigo, através das mensagens dele, tá? Que foi essas mensagens que ele fazia. Eu li todos os dias e fazia os vídeos para vocês. Foi que me levantou, foi que me deu força para poder estar continuando com vocês. E agora tá recebendo mais, né, informações, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Quer dizer, existe muita coisa ruim também que não é muito agradável ainda. Mas que uma coisa eu digo, até 2026 vai ter uns conflitos, vai ter umas coisinhas. Mas passando isso, você continuou na sua fé, na sua confiança, na sua oração, na sua devoção, você vai conseguir passar. Igual aquela frase bíblica que diz que 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda e você não será atingido. Porque você escolheu Deus e Deus mandou os anjos estar do seu lado e lhe proteger. Agora, para as pessoas que não tem Deus que não despertou o seu Deus interno e se conectou com a sua verdade. Então a gente não pode fazer nada, né? A gente só tem que aceitar. Mensagem do Mestre Onaran para 3 de novembro de 2022. A vida é feita de trocas entre o vosso mundo interior e o mundo exterior, mas deveis pôr sempre a tônica no mundo interior, porque é nele que estáis continuamente mergulhados. Nem sempre estáis a ver, a ouvir, ou a tocar, ou a saborear algumas coisas exteriores a vós, mas estáis continuamente convosco mesmo, com os vossos pensamentos e sentimentos, com o vosso estado de consciência. Enquanto derdes preponderância ao mundo exterior, encontrareis decepções. Podereis imaginar por um momento que tendes alguma coisa, mas pouco depois nada subsiste. Escapou-se-vos tudo. Os humanos andam à procura da felicidade, do seu grande amor, da plenitude, mas deve saber que é, em primeiro lugar, neles próprios, organizando seu mundo interior, que conseguirão encontrar tudo isso. Então, para concluir mesmo essa mensagem do mestre Osnaran, então, o que ele nos diz? Que tudo que você busca fora de você, no seu exterior, não vai lhe trazer felicidade, não vai lhe trazer alegria, não vai lhe trazer nada. Porque é a partir do momento que você conhece a sua individualidade, que você reconhece o seu interior, a sua verdade que está dentro de você, aí sim você se encontra no mundo. Eu tive que passar por isso esse ano passado e esse ano, para hoje eu estar dizendo para vocês, tive que trabalhar sim o meu interior, tive que trabalhar sim o meu orgulho, tive que trabalhar sim a minha força interior, para que hoje eu esteja falando para vocês
Hoje eu não temo, hoje eu não tenho medo mais, porque acabou-se o medo de falar, acabou-se o medo, porque a força interior está dentro de mim. E essa força que está dentro de mim fez eu vir aqui e falar para vocês. Aceite a bênção do Pai de vocês espiritual, tá? O Pai de vocês espiritual é Portugal. E vocês têm que aceitar isso e aceitar essa bênção para poder vocês ficar forte, para vocês ficar resolvido com vocês mesmos. Porque a partir do momento que a gente se resolve com nós mesmos, pode acontecer o que acontecer. Tudo vai fluir como tem que ser, porque a gente entra em sintonia com a nossa verdade. A gente entra em sintonia com aquilo que a gente é. E aquilo que a gente é faz nós sermos o que nós somos, tá? Eu tinha me perdido um bocado de mim. Tinha me perdido um bocado de mim, mas agora estou voltando, sabe? Precisei voltar a estudar astrologia, tá? Porque agora eu estou estudando. Mas precisei retomar todo o meu estudo astrológico, meu pessoal, numerológico, cabalístico, sabe? Eu tive que voltar tudo isso para poder eu voltar a ser, a me resgatar de mim, a me resgatar das minhas dores, das minhas saudades, dos meus medos, tá? Para que eu possa estar hoje me abrindo para as pessoas e estar dizendo, vamos para frente, vamos com força, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Tem gente que está entrando em depressão, tem gente que está morrendo por tudo e mais alguma coisa. Tem. Estamos vivenciando guerras por aí, guerras que a gente sabe e outras que a gente não sabe, mas principalmente as nossas guerras interiores. E essas guerras interiores é que faz ou nós se entregar às maldades ou nós levantarmos para superar isso. E essa mensagem que o Mestre Osnaran trouxe vem nos lembrar disso. Não adianta você buscar felicidade fora, não adianta você buscar as coisas fora, porque elas não estão. Você tem que trabalhar o seu interior. Aí sim você consegue fluir. Aí sim você consegue se encontrar com você mesmo. Só passando um recadinho. Voltei a fazer atendimento com a mesa, tá? Voltei a fazer atendimento com os tarôs. E para isso já. Tô fazendo, às vezes, para algumas pessoas, passando para ela os ciclos, tá? Fechamento explicando para ela os ciclos da vida delas, tá? Como que elas agem e como que a vida delas funciona, isto astrologicamente, tá? Não faço mapa astral, porque pega muito tempo e eu estou estudando muito, porque eu estudo muita coisa, eu faço a minha pós-graduação, eu tenho que estudar muita coisa, eu faço alguns cursos, eu estudo muitas coisas. Agora eu estou preparando um curso também para as crianças, então eu faço muitas coisas, então eu não tenho tempo para estar dedicado em cima de um mapa astral de uma pessoa que requer muito tempo, mas eu posso ajudar nos ciclos, tá? Mostrar para as pessoas onde que elas estão, o ciclo delas e o que elas precisam trabalhar para resolver, tá bem? Só isso que eu faço astrologicamente, estou sendo clara, direta, quem quiser, tá? Pode entrar em contato comigo para poder fazer essas coisas, também com tarô, com os oráculos e com uma mesa, tá? Que eu faço a mesa multidimensional arcturiana. Então, eu acredito que seja isso. Gratidão, Genilda, por estar comigo esse tempo, que eu nem sei quanto tempo, porque aqui não dá para ver. Eu faço aqui pelo YouTube, mas eu às vezes nem aparecem as mensagens das pessoas, só aparece depois quando eu fecho. Mas hoje apareceu aqui a sua. E quero agradecer a Deus, Pai e Mãe, por mais um dia, pela minha vida, pela vida de todas as pessoas que estão nesse momento. Quero rezar um Pai Nosso por todos os brasileiros que estão nesse momento buscando respostas, buscando a verdade, pedindo ajuda, a segurança do nosso país, né? Ao apoio do Exército, para que eles possam ter resposta para aquilo que conscientemente os brasileiros sabem que estão errado.
aqueles que não ligam para viver a democracia verdadeira, porque muitos estão dizendo que foi democrático o que aconteceu, mas no fundo a gente sabe que não, porque se fosse democrático em 2016, né, em 2014, 2016, 2015, aquela senhora não teria tinha recebido o impeachment e teria saído do cargo dela. Então, se isso aconteceu, é porque o Brasil não aceita, os brasileiros não aceitam mais o comunismo como liderança, tá? Por mais que as urnas digam que foi a favor, mas todos os brasileiros que foram à rua nesses últimos anos não aceitam mais isso, tá? Então, não brinquem. Os brasileiros são abençoados pelos cavaleiros de Cristo, tá? Eles são abençoados e os cavaleiros de Cristo estão nesse momento no Brasil, estão lutando ao lado dos brasileiros, tá? E se você tem a força de Deus ao seu lado, desculpa, ninguém consegue. Você viu o que Daniel falou? Todos os reinos que estiverem abaixo do Criador vão virar pó. Vão virar pó. Vão deixar de existir. Vão deixar de existir. E você tem que estar ciente disso. Porque o que vai reinar é o reino de Cristo, tá? E as pessoas têm que estar conscientes disso. É isso. Vou rezar esse Pai Nosso para que as pessoas... Para as pessoas que ficaram ontem na chuva pedindo apoio, vocês estão amparadas. Jesus está aí, Mãe Maria está aí. Os anjos, as pessoas não veem, mas tem tanto exército espiritual do lado delas, dando força a elas, tá? Então não temam a nada. Aqueles que se acham que estão com o rei na barriga, infelizmente vão sofrer pelas mentiras que falaram, pelas desonras que causaram, vão sofrer, vão pagar por isso. E aqueles que estão confiantes em Cristo, em Deus Pai e Mãe, em Mãe Maria, esses vão ser coroados, vão receber o seu título de vitória. Porque ninguém brinca com Deus e sempre diz o que é de Deus. Porque sempre tem um ditado, tem uma passagem que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, todas as pessoas, não só do Brasil, mas de vários países que neste momento estão sofrendo fome, estão sofrendo miséria, estão sofrendo humilhações de certos governantes. Deus está com vocês. Deus está com vocês. E aqueles que riem da cara das pessoas que estão sofrendo, infelizmente vocês vão receber a recompensa que vos cabe. E não será uma boa recompensa. O grande conselho kármico se reuniu. Os 24 anciões estão atentos, só passando a caneta. E estão lançando sobre vocês as injúrias que vocês causaram contra as nações. Não brinquem com Deus, não brinquem com Deus. Porque
as pessoas irão ver. A verdade vai vir à tona para todas as pessoas verem. E aqueles que não vê fazer o quê? A gente só tem que agradecer. Quem está enxergando, agradeça. Agradeça por ter aceitado Jesus. Agradeça por ter escolhido, tá? Escolhido Jesus. Porque quando a gente escolhe ele faz morada em nossa vida. Então é isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e nos livre de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós que não somos pecadores, somos filhos. Roga por nós que somos teus filhos, agora e até a hora de nossa morte, que assim seja. Tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Desculpa, falei muito, mas precisava falar. Precisava trazer essa mensagem para vocês, porque senão eles não se aquietam, eles ficam falando até eu falar, tá? Então é isso, gratidão sempre. Beijoca, Genilda. Esse vídeo eu vou deixar aqui, vou passar depois pro YouTube, para quem não tem, pode assistir por lá. Gratidão e até amanhã com a mensagem do Mestre Nara. E se vier mais alguma coisa, estarei passando no decorrer do tempo, tá? Porque provavelmente vai acontecer muitas coisas e a gente vai ter que precisar reunir para estar levantando o ânimo das pessoas.